Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de conceitos de astronomia. Nós vamos dar continuidade ao estudo de evolução estelar, ok? O grande tópico é estrelas. Mas nessa aula a gente começa a adentrar o conteúdo de evolução estelar propriamente. Nós vimos, fazendo uma pequena, um apanhado geral do que nós vimos até agora, né? Alguns conceitos bem introdutórios sobre estrelas, o que são as estrelas, tá bom? O formato que elas têm, como que nós enxergamos as estrelas e por que que isso acontece, fatores dinâmicos e outros fatores que podem influenciar no formato da estrela e como que ocorre a formação da estrela a partir de uma nuvem de matéria no meio interestelar, os fatores que podem provocar o colapso dessa nuvem e condições para que essa perturbação de fato se transforme num colapso, né? Em que ocorre a fragmentação dessa nuvem e as partes elas continuam a se contrair, formando primeiro o que nós chamamos de protoestrelas, tá? Que é um objeto que já tem a carinha de uma estrela, já é um objeto aproximadamente esférico, esferoidal, que ainda apresenta um disco de acreção, ou seja, ainda existe matéria do meio sendo atraída para esse objeto, para esse esferoide, que mais tarde vai se tornar uma estrela, ok? Com o esgotamento da matéria e a extinção do disco de acreção, nós temos uma estrela que está no que nós chamamos de pré-sequência principal. Sequência principal é um termo desconhecido para vocês, eu acredito, mas na aula de hoje nós vamos ver de onde é que vem esse termo, tá bom? Então, pré-sequência principal é uma estrela que ainda não entrou na sequência principal, tá? Mas não é uma estrela estritamente falando, pois ela ainda não realiza no seu interior as reações nucleares, que são a característica de uma estrela, tá bom? Então, eu retomo aqui a nossa aula, começando pela classificação das estrelas, porque nós vamos falar um pouco hoje, mais um pouco sobre classificação. Nós vamos, na verdade, ampliar a nossa discussão sobre classificação com uma ferramenta muito poderosa chamada diagrama HR, que é largamente, assim, é muito utilizada por astrônomos, principalmente aqueles que estudam evolução estelar. Mas todo astrônomo tem a obrigação de conhecer o diagrama HR, ok? Então, o que nós sabemos de classificação até o momento? Ora, nós vimos que as estrelas podem ser classificadas em população 1 ou população 2. É, até o momento, a única classificação que nós conhecemos. Ela é população 1 se ela se localiza no disco galáctico, se ela é uma estrela jovem e rica em metais, ou seja, alta metalicidade. Nós vimos que isso acontece por conta da dinâmica do disco galáctico, né? Então, os objetos mais jovens que se formaram no disco galáctico, eles se formaram a partir da matéria que existe no meio, mas essa matéria sofreu enriquecimento ou contaminação por conta da morte de outros objetos, tá? Então ela tem um teor, uma metalicidade maior do que as estrelas da população 2, que são estrelas velhas, com bilhões de anos, e que estão geralmente no halo galáctico, ok? Essas estrelas podem eventualmente cruzar o disco galáctico e aí a gente só não pode se confundir e dizer que ela pertence ao disco galáctico. Ela coincidentemente está no disco galáctico, mas a órbita dela diz claramente que ela pertence ao halo, tá bom? Então são estrelas velhas, pobres em metais, tá bom? Formadas essencialmente de hidrogênio. Então nós conhecemos até o momento essas duas, essa única classificação, em população 1 e 2, tá? Que leva em conta a metalicidade do objeto, a sua localização e a sua idade, ok?
Então vamos ver agora uma ferramenta chamada diagrama HR, que é assim, extremamente útil para o estudo das características estelares e da evolução estelar. O diagrama HR tem esse nome por conta das pessoas que o conceberam, Hertzsprung Russell, ok? Eles teriam proposto de forma independente um diagrama desse tipo. É basicamente um gráfico em que você tem num eixo das abscissas, das ordenadas, no eixo vertical você teria luminosidade da estrela e no eixo horizontal você teria aí a temperatura do corpo, tá bom? Então esse é o verdadeiro diagrama Hertzsprung-Russell, tá? Luminosidade por temperatura. Mas em fotometria, no ramo da astronomia em que nós estudamos, medimos os fótons das estrelas, ou seja, são medidas de luminosidade, ok? É inconveniente trabalhar com luminosidade e temperatura, ok? Porque são grandezas que dificultam as comparações. As comparações têm que ser o mais imediatas possíveis quando você olha um gráfico, tá? Então, quando você compara objetos e resultados, luminosidade e temperatura, né, não são grandezas muito convenientes para esse tipo de conversa, para esse tipo de diálogo, ok? É melhor que se use grandezas mais comuns na área em que você está trabalhando. E em astronomia, luminosidade está relacionada à magnitude de uma estrela. Então, magnitude é uma grandeza que vocês precisam conhecer e ela se refere ao brilho de uma estrela. O interessante é que a magnitude ela apresenta uma escala inversa. Tá? O que significa isso? Significa que quanto maior a magnitude, mais fraco é o brilho do objeto. E quanto menor a magnitude, mais brilhante é o brilho desse objeto. Mais brilhante é o objeto, ok? Então, magnitudes 20, 18 são objetos bem fracos, magnitude menos 5 são objetos bem brilhantes, ok? E ao invés de temperatura, nós colocamos uma medida de cor, ok? Isso mesmo, cor. Objetos mais vermelhos são objetos mais frios, objetos mais azuis são objetos mais quentes. Isso vai ao encontro daquilo que vocês vão aprender quando virem física moderna, física quântica, a radiação de um corpo negro e a lei de deslocamento de Wien. Né? Então, objetos mais quentes têm o pico da sua emissão da radiação, né, no espectro eletromagnético mais próximo do azul. O nosso Sol emite mais próximo do amarelo e objetos mais frios para o vermelho, ok? Então, nós temos aí um diagrama HR e quando nós temos e nós podemos ter no eixo Y, ao invés da luminosidade, a magnitude e no eixo X, ao invés da temperatura, cor. Mas são equivalentes, ok? Porém, mais convenientes. Então, quando nós temos isso, nós nos referimos ao diagrama como diagrama cor-magnitude, ok? E tá aí. Se eu pegar as estrelas que se formaram juntinhas a partir da mesma nuvem de matéria e pegar todas essas estrelas, medir para cada uma delas a luminosidade e a temperatura e colocar essas estrelas distribuídas em um diagrama desse tipo, um diagrama HR, nós vamos ter formações sempre muito próximas dessas aí que vocês estão vendo, ok? Então a aula de hoje é bastante simples, é basicamente para apresentar para vocês esse diagrama, dizer para que ele serve e o que né, e onde é que nós vamos a partir daqui. Vejam, estrelas de baixa massa estão localizadas nessa região. Então, nós temos muito o que discutir a respeito desse diagrama aqui, tá bom? Nós vamos usar mais de uma aula para isso, evidentemente.
E eu vou sugerir para vocês também algumas leituras, tá? O que vocês precisam, o que nós podemos adiantar aqui? Que as estrelas que têm baixa massa, ou seja, estrelas iguais ao Sol, ou menores que o Sol, digamos aí 1/3 da massa solar, 1/10 talvez, um pouco mais que 1/10, 20% da massa solar, são estrelas de baixa massa, baixíssima massa, né? Nós vimos que a temperatura que a estrela atinge no seu núcleo depende da quantidade de matéria que essa estrela tem ao se formar. Quanto mais matéria ela tem, mais peso essa matéria exerce sobre o núcleo. Isso faz com que a pressão do gás no núcleo aumente e a temperatura, consequentemente. Ok? Se a temperatura aumenta, a taxa com que ocorrem as reações nucleares também aumenta. Okay? Nós precisamos de temperatura para ocorrer reações nucleares, como eu já mencionei. E quanto mais reações nucleares ocorrem, mais energia essa estrela produz e mais ela brilha, tá? Mais quente ela é. Portanto, se a estrela tem baixa massa, ela tem menos luminosidade e ela é mais fria. Portanto, ela é mais vermelha, tá aqui, e menos luminosa. E aí você vai, analogamente, você vai pensando nas outras estrelas, tá bom? Vai aumentando a massa um pouquinho. O que acontece? Mais reações nucleares, tá bom? No interior da estrela. Portanto, mais energia ela produz. Ela se torna mais quente e mais luminosa. Então ela começa a se deslocar. Esquece que eu falei deslocar para não haver confusão. Então nós começamos a ir aqui para a esquerda do diagrama. Ela cresce em luminosidade e em temperatura, tá? O nosso Sol está nessa região. Ele é uma estrela de massa pequena, de baixa massa. Ele está aqui uma estrela amarelinha, ok? E aí nós continuamos. Mais massa. São mais estrelas mais luminosas, mais quentes. Então elas começam a ficar azuis. E aí nós temos algumas estrelas já de alta massa, com 8 massas solares, 10 massas solares, e aqui para cima 30, 60 massas solares. Estrelas super quentes, super luminosas. São as gigantes azuis. Toda essa espinha dorsal que existe aqui no meio é chamada sequência principal. Ok? Quando uma estrela pertence à sequência principal, quando ela está realizando a queima do hidrogênio no seu núcleo. Ok? Então, reação nuclear, fusão do hidrogênio significa sequência principal. Ok? Então agora vamos voltar lá no que eu comentei na aula anterior. Uma estrela, depois que ela termina ali de agregar a matéria que está no disco de acreção, ela deixa de ser uma protoestrela e passa a se tornar uma estrela pré-sequência principal. Agora isso ganha um novo significado. Qual é? A estrela está prestes a começar a fusão do hidrogênio. É isso que significa. Então, por exemplo, as estrelas T Tauri, tá? Eu esqueci o nome das demais estrelas, depois falo, mas a T Tauri é um bom exemplo. Ela é uma pré-sequência principal, ou seja, ela está adentrando essa sequência principal. Ela está, então, à direita do diagrama. Ela é fria e pouco luminosa. Então, ela estaria nessa região aqui, ó, tá? E aí, quando ela começa a fusão do hidrogênio, ela, passa a pertencer à sequência principal e ela ganha então o status de estrela mesmo, tá bom? Propriamente falando. Hoje, para que essa aula não fique muito extensa, eu vou me limitar aqui a esses comentários sobre a sequência principal. E vou passar para vocês uma leitura, ok? Na nossa próxima aula, eu quero fazer alguns comentários a respeito desses braços que estão aqui. Os braços que incluem as gigantes e supergigantes. Mas hoje, então, nós vamos restringir a nossa discussão
apenas a sequência principal, tá bem? Então tenham todos uma boa aula, uma boa leitura e até o nosso próximo encontro, ok?